Hey Rockers, tudo bem? Sou o Gabriel Vitor, sou correspondente da Hora Hard aqui no Vale do Itajaí. Peço licença ao meu amigo russo para que hoje eu tô aqui no Arroi junto da Prod para entrevistar a Ruvaranas. Muito boa noite, senhores, tudo bem? Gostaria que vocês se apresentassem primeiramente para o pessoal do canal, para a gente começar a nossa aventura nesse bate-papo. Vamos lá então, pela minha esquerda. Meu nome é Eric Santana, sou o baterista da banda. Eu sou o Jorginho Chapadócia, sou contrabaixista. Sou o Real Martins, eu toco guitarra na banda. Massa demais. Vocês são de qual cidade? Então, nós estamos lá de uma cidade chamada Ponta Grossa, famosa PGlândia. Ela é do Paraná, digamos assim, é perto de Curitiba, pra vocês terem uma noção, mais ou menos. E é isso aí, é uma cidade bem legal. Eu já sabia, mas eu queria fazer um charme pra vocês. Eu não sabia. Então, rapazes, hoje depois desse show bem intenso de vocês, eu achei muito legal, porque vocês entregam muito mais do que uma essência, vocês entregam tipo todo um contexto de texturas, de história, mesmo sendo uma banda instrumental, né? Tem início, tem uma reviravolta gigantesca, aí tem o meio, tem mais uma reviravolta gigantesca, muita guitarrada, muita batera, muito baixo. Isso eu achei muito legal. E a entrega de vocês no palco, né? Eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho da história da banda, como a Ruvarana surgiu, quais são as influências de vocês, um pouquinho de vocês também, porque vocês tiveram um lançamento muito importante também, que foi o último disco de vocês. Queria que vocês também contassem um pouco disso. Quem vai ser o Felizardo? Pode ser eu. Então, a gente começou esse negócio aí, né, em meados de 2018, né, lá em Ponta Grossa, na casa do Jorginho, lá no ateliê de costura da mãe dele, tá ligado? E a gente começou tocando em algumas festas universitárias lá de Ponta Grossa, assim, né? A princípio fazendo versões de umas bandas que a gente curtia, né? Tipo Black Sabbath, Pink Floyd, Doors, Hendrix. A gente pegava os riffs de algumas músicas, ficava pirando, improvisando em cima por muito tempo. E a galera curtia muito. E, enfim, a gente se encontrava pra improvisar, tirar uma pira. Desses primeiros improvisos saíram as músicas do primeiro álbum, que é o Poluição Sonora, de 2019. Que a gente gravou num galpão, numa fazenda, assim, tem um documentário disso, é muito louco. E é isso, desde então estamos tocando aí pelo Brasil afora, acabamos de lançar o terceiro álbum, né, o 3. A gente lançou um EP na pandemia também, só de violão, assim. E é isso, doideira. E vocês sempre foram instrumental? Sempre, A gente até tentou, né? A gente tentou. Não vou mentir, a gente tentou, mas não deu certo. Na verdade, assim, a gente queria não ser, mas o instrumental escolheu a gente, sabe? E aconteceu. A gente ficou meio nessa pilha, assim, no início. Tipo, será que a gente arranja um vocalista, assim? E a gente já tinha um monte de gente com uns amigos, assim, PG e tal. A gente acabou ficando só nós, assim, com o tempo, assim, e até um dia que a gente falou, vamos ser instrumental, as músicas já são meio fechadas instrumental. E a gente nem ouvia muito som instrumental, a gente ouvia, tipo, as músicas do Pink Floyd e King Argulas, assim, né? Pois que é outra banda muito massa instrumental do Paraná lá, os caras são foda. Vocês têm um som totalmente autoral, né? O que levou vocês, além de ser uma banda instrumental, que bandas instrumentais aparece pouco aqui no canal, não tem tantas bandas assim, tipo, no cenário como vocês, no caso. Tem outras bandas do segmento e tal. Mas o que levou vocês a querer seguir essa linha pra estar aqui hoje também, sabe? Cara, eu posso falar por mim, assim, eu acho que, tipo, por exemplo, quando eu comprei meu baixo, a gente já começou a fazer a banda. E no final das contas, pra mim foi bom a gente começar a fazer o instrumental ali no começo, porque me levou a estudar mais, sabe? Porque eu imaginei que a galera ia prestar mais atenção nisso.
Então, no final das contas, pra mim, assim, o instrumental foi uma saída pra conseguir estudar, sabe? Porque eu tinha acabado de comprar o baixo, assim. Mas, no geral, acho que foi... Como banda, assim, foi bem interessante no começo, porque, como o Real falou agora, a gente não tinha conhecimento de muitas bandas, assim, que faziam isso. Então, e também, cara, pra ser sincero, não existe exatamente uma cena instrumental, assim, e na época não existia também. Pois é. Tinha poucas bandas, assim, na época, e inclusive algumas que a gente gostava muito não tocam mais hoje em dia, assim, e bandas que influenciaram bastante o nosso som, tipo Mamed, né? Tipo, Taco de Golfe e tal. E, enfim, assim, foi louco que realmente quando a gente começou a banda a gente não via nada instrumental, na real, tipo, era músicas instrumentais de bandas não instrumentais, tá ligado? Daí a gente foi conhecendo a cena instrumental com o tempo, assim, conforme a gente foi tocando e conhecendo as bandas, assim, meio que foi isso. Bem massa. Mas complementando, acho que veio meio naturalmente, assim, sabe? Que nem a gente falou, tipo, como não tinha algum vocalista e nem nós estávamos meio interessados em tentar cantar, assim, a gente ficava tocando, assim... E quando viu, a gente era uma banda instrumental, assim, mas não foi intuito, assim, sabe? A gente só tocava pra tirar uma pira, assim. Ficava tocando em loop, assim, as músicas. Só aconteceu. Então, acho que foi natural, assim, também. A gente não pensou em ser instrumental no início, sabe? Daí, com o tempo, quando a gente decidiu, daí a gente começou a se aprofundar nesse rolê. Ou escutar músicas que tinham até vocal, mas eram a maior parte das músicas instrumental. Tipo, a gente ouviu por muito tempo stoner rock, assim, que é super repetitivo e é muito instrumental, psicodélico, assim. E umas coisas assim também. Echoes. Pra ser sincero, assim. Depois foi conhecendo a galera, assim, né? Tipo, da música brasileira também, e math rock e essas doideiras, tudo assim. Enfim, é por aí, eu acho. Vocês conhecem a Sorosoro, cara? Sorosoro é do caralho. Cara, deixa eu ser sincero, eu achei legal que a gente tocou com eles hoje, porque quando saiu acho que não sei exatamente se é o último disco ou o último single, mas apareceu no Instagram pra mim, de recomendado, e eu fiquei ouvindo por, tipo, uma semana, assim. Aí, quando eu vi que a gente ia tocar com os caras, tipo, mano... Pô, eu tava pensando... Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, eu acho que eu sonhei com essa banda. Sério, eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu sonhei com essa banda, porque eu lembro de ouvir isso aqui em algum lugar. Aí eu vi o show hoje e fiquei pensando, cara, será que eu sonhei com isso daqui? Aí depois eu lembrei, é porque apareceu no Instagram pra mim. E eu comecei, tipo, a gente, sei lá, vê 1 trilhão de Reels hoje em dia, e aparecia pra mim direto. E daí eu comecei a pensar, não era... Tava no subconsciente, mas não era um sonho. Na verdade, a banda é um sonho, assim. Pegamos assim. Eles são um sonho, né? Eu citei isso porque hoje o cenário da música autoral no Brasil, ele tá ficando bem vasto, né? Eu acho que depois da pandemia, assim, a galera quis expressar mais tudo aquilo que ficou trancado, né? Pô, facilidade que tá pra gravar música hoje em dia, né? Depois da pandemia, assim, como é que foi pra vocês? Porque vocês começaram a banda em 2018, teve um tempo ali, né? Até chegar a gravação do último álbum, porque vocês também gravaram um álbum com lei de incentivo cultural e tudo mais, né? Como é que foi isso pra vocês? Cara, assim, antes da pandemia a gente tava assim fazendo assim meio loucamente música e querendo tocar, e a gente conseguiu gravar o primeiro álbum lá em Ponta Grossa mesmo, assim. Na verdade foi numa chácara, né, tipo, meio afastado assim da cidade. E daí, assim, a gente já tava com planos para um segundo álbum, e quando entrou a pandemia meio que mudou todos os planos. E daí, como a gente não conseguia se trombar muito, né, pra fazer som, principalmente fazer show ou som assim igual a gente faz, né, com banda completa, a gente daí quis fazer um EP, né, que daí acabou sendo só violão, assim. Acho que na época abriu um edital, né, a gente ficou interessado no edital. A ideia do EP ele surgiu porque surgiu um edital e a gente meio que fez pro edital e a gente não passou. E daí a gente, mas vamos lançar esse negócio do nada, e daí a gente foi passar num outro edital que esse projeto depois, assim. Mas acho que esse EP foi bom pra nós experimentar umas coisas diferentes, assim, sabe? Que nem como ele é só um violão mesmo, assim, tem uma ou outra camadinha assim que a gente fez com 2, e deu pra gente explorar um tipo de música que a gente não tava fazendo muito na época, sabe? Tipo, a gente fazia som mais pesadão, mais preenchido. Nele a gente conseguiu explorar esse lado mais de boa, assim, da música instrumental, sabe? Daí acho que influenciou no Alvorada, tá ligado? Que daí virou... A gente pegou algumas músicas desse EP, na verdade, e rearranjou elas pra banda, tá ligado? E daí no Alvorada a gente conseguiu gravar daí
tipo, convencionalmente, né? Porque o EP a gente gravou num celular, né? No fone de ouvido teu, eu acho. Fone de ouvido do celular, velho. No FL Studio do celular. Mobile, cara. Foi tipo assim, o que eu queria falar sobre você falou sobre esse ano autoral ali na pandemia. Parece que todo mundo deu um jeito, ou pelo menos tentou, assim, sabe? Surgiu muita gente. O lo-fi veio à tona e também, eu acho que, na minha opinião, trouxe de volta o vinil depois disso, com o lance do lo-fi, assim. E, pô, mano, pra gente foi bem interessante, assim, porque eu lembro que, tipo, na gravação do Isolamento, que é esse EP que a gente tá falando em questão, cada um tocou, sei lá, a sua própria música no violão, sabe? E aí a gente acaba percebendo que a gente tem fala a mesma língua, sabe? Então, tipo, e também como a gente não podia tocar, a gente acabava vindo pro estúdio e fazendo música, assim, sabe? Que acabou saindo no Alvorada depois. Daí eu acho que o 3 é uma misturona, assim, de tudo daí, sabe? Tipo, o Alvorada, acho que o processo de produção foi um pouco mais curto do que o 3, foi mais natural. O 3 acho que demorou bem mais, porque a gente pegou coisa ainda mais antiga e trouxe de volta. Tipo, música que a gente tinha antes da pandemia até, e rearranjou ela, sabe? Daí, mano, demorou, assim, pra gente terminar as músicas do 3, mas acho que valeu a pena a demora, assim, tipo, a gente já teve várias versões desse álbum, se for ver, assim, né? A gente já teve... Tem música que tem 10 versões diferentes, assim. E eu acho que o que impulsionou, assim, que foi uma coisa boa da gente ter demorado a fazer, que no meio do caminho surgiu o lance do edital, que é a lei de incentivo lá, Lei Paulo Gustavo, e a gente conseguiu ser contemplado e ajudou muito na produção do disco, né? Toda a produção fonográfica, assim, e ainda prensar um vinil, assim. Coisa que a gente tivesse feito mais rápido, a gente poderia ter acabado perdendo esse edital, assim, né? Então foi doido. Vocês também foram pra Brasília, né? Vamos pra Brasília. Cara, Brasília foi um sonho também que eu tive. Não, brincadeira. Brasília, sim, foi muito massa. A gente conheceu muita gente legal lá. Desde Vitor Brauer, a ministra da Cultura. Pois é, eu vi um vídeo de vocês entregando uma cópia do LP lá pra ela, né? Foi uma forma de agradecimento ali pelo retorno, né, das leis de incentivo, retorno da cultura, assim, né? Todo esse lance, assim, e foi muito doido, foi muitas primeiras vezes essa viagem, foi a primeira vez que a gente andou de avião, assim, pra Brasília. Foi doido. E foi um pouco antes da nossa tour no Nordeste lá, que também foi outra experiência muito massa. Tudo, né? A gente vendou tudo, viagem, assim. Ficamos 40 dias fora de casa, foi uma loucura, velho. Cara, foi muito louco, velho. Tipo, a gente, assim, vários shows, assim, no Nordeste, que a gente, assim, acabava o show, já ia correndo pra rodoviária, pegar o ônibus. Eu lembro de uma viagem, mano, que a gente... Eu não lembro qual conexão a gente tá fazendo, mas, assim, a gente conseguiu pegar o busão logo depois de um show, se fudendo tudo, assim, tá ligado? Eu acho que o Jorge tinha esquecido o tênis na casa do maluco. Maceió. Mano, a gente acabou o show, tinha meia-noite, a gente tinha que pegar o busão às umas, e a gente tinha que tinha que desmontar as paradas, passar na casa do brother, pegar as roupas nossa e ir pra rodoviária pegar o busão. A gente perdeu tudo, além da dignidade, um RG. Nossa, RG. Um RG, um parceiro tênis, foi roubado. Um parceiro foi, tipo... Furtado e... Mas a experiência veio, bem legal. Mas a pira é que, tipo, daí eu lembro assim, nós pegamos o busão, e acho que foi nesse busão que a gente trocou de busão no meio da viagem, só que eu lembro só de eu acordar e, assim, eu tenho um flash, deu fora do busão, e do nada eu acordando assim no outro, assim, tá ligado? Cara, Mas eu tenho um flash lá fora, assim, do nada, os caras pegando as malas, assim, eu meio zumbi, assim. Crianças, não façam isso em casa. Não façam uma turnê, não peguem 17 ônibus numa turnê no Nordeste, tá? Mas assim, cara, eu acho que pra toda banda isso é muito importante, né? Massa, o cara vive, o cara ganha mais experiência. E assim, agora que a gente tá bem à vontade falando sobre isso, assim, de viver da música, de conquistar esse sonho, né? Viver esse sonho. Hoje... Pra quem tá começando ou pra quem tá querendo encarar esse sonho assim, o que vocês falariam? Cara, não tem conselho não. Não tem conselho. Esse meu Deus. Voltando um pouco a conversa, tipo, lá quando a gente entregou o vinil pra ministra, foi bem, implícito o lance do, instrumental, tá ligado? É uma banda instrumental, tá ligado? E eu lembro dela até falar assim, não conheço tantas bandas instrumentais, isso é muito interessante, sabe? Pra mim, assim.
Então, pra alguém que tá começando, assim, eu diria que comece pelo instrumental, assim, sabe? Toque com os amigos. Toque com os amigos, tire... Faz banda com os brother. E se você faz um som que você acha estranho, é esse som mesmo que você tem que fazer, velho. Extraia... o som mais estranho possível. Faça isso, faça isso. Só vai, velho. Só vai. Meus amigos, diretamente de Ponta Grossa, Blumenau, Ruvaranas. Posso fazer uma pergunta extraoficial aí do backstage? Apresente-se. Quem de... Eu não, sou só o câmera. Uma voz enorme. Eu vou ser o cara que é legendado depois, tá ligado? O cara que fica por trás das câmeras do podcast. Qual de vocês que veio com as influências mais jazz contemporâneo, fusion, pra dentro da Ruvarana? De onde é que veio? Eu não fui. Essas paradas, tipo, Pink Floyd, como Não. caiu nisso? Puta merda, cara. Assim, você começou a ouvir os jazz? É que assim, eu curtia uns. Nessa época aí, do começo da banda, assim, a gente ouvia muito stoner, muita psicodelia, doideira. E eu curtia um jazz, assim, tá ligado? Só que durante a pandemia, assim, eu meio que fiquei meio viciado, assim, daí comecei a ouvir uns álbuns específicos e eu, pô, na pandemia tinha muito tempo pra fazer muita coisa, assim. Daí, tipo, eu estudei bastante na pandemia, assim, foi a última vez que eu estudei batera foi na pandemia, tá ligado? Nunca mais estudei batera na minha vida, tá ligado? Daí, tipo, eu estudei umas doideiras, assim, umas técnicas, umas paradas, mas nesse meio tempo que eu fui estudando, assim, a gente também foi trocando som, né, tipo... a gente fala, pô, olha, escuta esse álbum aqui. E quando a gente viu, a gente tava com outras influências totalmente diferentes do que a gente ouvia antes, né? No próximo take, você vai ver que ele estudou da última vez na pandemia. Se ele estudou da última vez na pandemia, cara, eu nunca estudei na minha vida, velho. Eu sou uma lagosta. Senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por terem passado por Blumenau. Valeu. Diretamente de Ponta Grossa para Blumenau. De Blumenau até Criciúma, no meu amigo russo. De Santa Catarina, Paraná, pro mundo. Ruvaranas. Tamo junto. Não desacreditem do seu sonho. Jamais. Apoiem o underground. Apoiem as bandas independentes. Escute Ruvaranas em todas as plataformas digitais. Escutem o autoral. Escutem Soro Soro. Muito obrigado. Um feliz 2026 para todo mundo. Verdade. E já diziam, vamos dali. Vamos. Compra merch! E compre merch das bandas. Compre merch. É nóis. Perfeito, mano. Senhores, Essa foi uma das entrevistas mais legais que